Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, com paz, com saúde, com proteção, com toda sorte de bênçãos, com prosperidade, nesse novo ano que está começando, amém? Estamos hoje no nossa primeira oração do ano 2023, onde nós vamos mais uma vez ler, meditar, orar, extrair aquilo que o texto traz para nós de uma maneira prática, simples, para que todos nós possamos compreender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E quando nós estamos praticando a palavra de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu te amo, porque eu estou obedecendo e vivendo a tua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos. Amém? Descanse no Senhor, não deixe que a tua esperança, a tua fé seja abalada por nada. Nada venha contaminar a tua fé. Olhe para o Senhor Jesus e para Ele somente. Amém? Descanse no Senhor. Mesmo quando o céu, as nuvens cobrem as estrelas, quando nós não podemos ver os céus, contemplar os céus, nós temos certeza que depois das nuvens, o céu ele continua estrelado. As estrelas estão lá. Amém? Que a bênção de Deus, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, elas permanecem sobre a tua vida, porque você é filho, é filha de Deus, você tem promessas de Deus e a palavra de Deus é para você. Não importa que as nuvens venham por um instante encobrir, assim como encobrem, aqui agora, por exemplo, está chovendo, encobrem as estrelas do céu, encobrem o céu, né, o sol, mas ele continua lá. O Senhor continua sempre olhando e cuidando de mim e de você, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém? Creia, tenha fé, permaneça. Em nome de Jesus, não desanime, não desista, para que você seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos aqueles que não retrocedem, mas que avançamos no Senhor. E que a palavra do Senhor também diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer nesses, naqueles que desistem, naqueles que voltam atrás. O Senhor, ele nos chama para nós, pela fé, continuarmos perseverando, caminhando, lutando, marchando em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, o verso 38. Nós vamos tentar hoje terminar o capítulo 12 de Marcos. Amém? E eu quero convidar você então a abrir a tua Bíblia em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. O texto começa com Jesus, na epígrafe do teu texto, pode estar assim: Jesus, ele censura os escribas. Quem que eram os escribas? Eram aqueles que guardavam aquelas leis e tradições transmitidas por homens, né? E que eles valorizavam mais as coisas exteriores do que o interior. Então era a aparência que tinha valor e não o coração. Diferente de, por exemplo, quando Deus ele envia Samuel na casa de Jessé para ungir Davi, rei de Israel, ele envia ele, então quando Samuel chega lá, ele vê os filhos de Jessé e pensa: esse, aquele outro, porque ele olhava o exterior, a sua força, a sua aparência, o seu tamanho, mas Deus diz para ele assim: não é nenhum desses, Samuel, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então, Deus ele está procurando e olhando o nosso coração sempre, o nosso interior. E então Jesus ele está ensinando os escribas e ele, aqueles que os ouviam, que os seguiam, e ele diz assim: guardai-vos. Guardai-vos é o que? Olha, fique longe, não se contamine, não deixe que isso venha te contaminar, venha te atrapalhar, venha ser um impedimento na tua vida. Guardai-vos dos escribas, desses homens. Então ele estava mandando guardar dessas pessoas que valorizam a aparência mais do que o conteúdo. Aparência mais do que o conteúdo. Que valorizam mais Vou dar um exemplo, às vezes as pessoas olham e veem uma grande igreja, luxuosa, suntuosa, e elas valorizam, Deus está aqui. E Deus diz que ele não olha a aparência e ele também não habita em templos feitos por homens. Amém? Aquele lugar ele só é importante quando os filhos de Deus estão reunidos ali, porque ele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está. Quando ninguém está lá, ele também não está lá. Porque ele está onde os filhos de Deus estão, onde os seus filhos estão. Amém?
e não está ali porque foi construído, esse lugar aqui é tão bonito, então eu vou ficar aqui então. Deus não precisa disso. A palavra do Senhor diz que a terra é o estrado dos seus pés, só o estrado dos seus pés. E nós a valorizamos muito e não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece. Então, às vezes, aquele lugar simples, pequeno, mas com homens e mulheres de Deus, com seu coração entregue, com seu coração quebrantado, que buscam o Senhor, ali a presença de Deus se manifesta. Ali a presença de Deus acontece. Amém? Muito mais do que de repente num lugar suntuoso. E claro que eu não estou generalizando, né? Claro que eu não estou generalizando. Mas Jesus está dizendo aqui, guardai-vos desses escribas que gostam de andar com vestes talares. O que eram vestes talares? Eram vestes que davam a eles uma aparência especial. Eram vestes esvoaçantes, vestes que davam a ele ou atribuíam a eles uma espiritualidade, uma dignidade, pessoas que eram mais próximas de Deus do que as outras. E então eles gostavam de usar essas vestes. Eles gostavam disso porque isso dava a eles destaque. Eles queriam esse destaque. E eles também gostavam das saudações nas praças, e essas saudações elas não são oi, bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. Essas saudações são os elogios. Cuidado com os elogios, para que os elogios não venham te contaminar. Que você não se apegue aos elogios. Que você não se apegue à aparência. Porque muita gente gosta de declarar uma espiritualidade, uma intimidade com Deus que elas não têm. Que elas não têm. Porque elas cuidam muito da aparência, do exterior, mas o seu interior continua sujo. O seu interior não é um lugar onde Deus habita, onde Deus está. Casa do Espírito, templo do Espírito Santo. Mas então Jesus diz, guardai-vos deles. Por que guardar deles? Para que você não seja contaminado por eles e para que você não comece então a valorizar o que eles valorizam. Porque há um ditado até que diz isso, né? Me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com quem nós andamos, cuidado com o que nós estamos valorizando, cuidado com o que nós queremos. E ele diz assim, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Quais eram as primeiras cadeiras nas sinagogas? Era um lugar especial, reservado para pessoas importantes, que ficava próximo da onde os rolos eram guardados. Os rolos eram os rolos da lei, onde a lei estava escrito. Então eles gostavam daqueles lugares ali, porque ali eles tinham destaque. Eles não se sentavam com o povo, como Jesus que andava com o povo, andava no meio do povo, no meio dos publicanos, no meio dos cobradores de impostos, dos pecadores, das prostitutas. Não, eles não se contaminavam. Eles queriam esse lugar de destaque, eles queriam um reconhecimento das pessoas, os elogios delas. E elas se isolavam, eles se isolavam. Eles tinham uma aparência de santidade, mas no seu coração não havia santidade nenhuma. O que é santidade? É estar separado para Deus. É ser separado para Deus, né? E aí eles continuam ainda, e ainda diz assim, dos primeiros lugares nos banquetes. E ele ainda diz, né, não tem muito o que explicar os primeiros lugares nos banquetes, porque também é um lugar de destaque. Ele diz ainda assim, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Por que eles devoravam? O que é esse devorar a casa das viúvas? Sabe o que eles faziam, esses escribas? Eles se colocavam como inventariantes. É isso mesmo, inventariantes das viúvas. E eles acabavam tomando tudo que elas tinham com uma desculpa de que elas estavam contribuindo para o seu ministério, vou usar esse termo, né? Ministério seria mais hoje, mas eles estariam ali contribuindo para que aquela obra avançasse, etc, etc. Então, por isso que ele diz que eles devoravam a casa das viúvas, porque eles se colocavam como inventariantes e tomavam tudo que a viúva tinha. Deixavam ela sem nada. E como desculpa e para justificar, eles faziam longas orações. Porque essas longas orações também, né, atribuía a eles um ar de espiritualidade, algo que eles não tinham.
Então nós precisamos, e ele termina assim, ó, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então a gente aprende que dependendo do quanto nós conhecemos, o quanto nós sabemos, porque eles conheciam a palavra, mas eles valorizavam a aparência e não o interior. Eles valorizavam o exterior e não o interior. Eles não haviam uma mudança real no coração deles. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós aprendemos aqui também que existem diferentes graus de juízo. Porque ele está dizendo aqui, ó, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, a tua pena, ou a pena deles, seria uma pena muito maior do que a pena dos outros. Um sofrimento muito maior do que o sofrimento dos outros. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, quando nós trazemos esse texto, e nós não vamos conseguir terminar o capítulo 12, que nós já estamos com quase 11 minutos, quando nós lemos esse texto, então, nós temos que trazer ele para nós. E temos que começar a parar de se preocupar com a aparência, se preocupar com o que as pessoas vão dizer, o que elas vão falar, e nós temos que começar a nos preocupar com o que Deus vai dizer, com o que Deus vai falar, como Deus nos vê e não como as pessoas nos veem. Nós precisamos parar de querer ser melhor do que os outros, de querer dizer que nós somos mais justos, de ficar julgando os outros como se nós fôssemos melhores. Cada um responderá por si diante do Senhor. Então nós temos que cuidar da nossa vida e cuidar principalmente do nosso relacionamento com Deus. Principalmente, ontem eu dizia isso, nós precisamos ter equilíbrio nas nossas vidas. Equilíbrio em algumas áreas das nossas vidas. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus, nós temos que buscar a Deus, porque senão nós vamos nos ver daqui a pouco como uma terra seca, sem água, porque Ele é a nossa água, Ele é a nossa fonte. Em nome de Jesus. Então nós precisamos parar de pensar como os outros nos veem e começar a pensar mais como Deus nos vê. Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está se agradando do meu coração, das minhas atitudes, dos meus pensamentos? O que eu estou fazendo? Que caminho eu estou seguindo? Ou eu estou seguindo esse caminho dos escribas, que eu gosto de parecer ser uma coisa, mas no fundo eu não sou? E tem pessoas que se enganam. Você sabe que eu conheço mentirosos que acreditam na própria mentira. Mentem tanto que chega um ponto que eles acreditam na própria mentira. E eles já não conseguem mais distinguir a verdade da mentira, o que é real do que não é real. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por cada um que está aqui conosco, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Nós nos prostramos aos teus pés, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós queremos andar contigo, agradar o Senhor, ter o nosso interior transformado e, na sequência, o nosso exterior. Nós não queremos, Senhor, parecer ser e não ser. Nós queremos viver como filhos de Deus, queremos viver como aqueles que amam o Senhor, praticando a tua palavra, vivendo a tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa cada família, renova sua fé, renova suas forças, sua esperança, em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, ser enganados, em nome de Jesus Cristo, mas cobre as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Meu Deus, nós pedimos a tua bênção sobre o Brasil, Pai. Clamamos pelo Brasil, Senhor. Protege o Brasil. Em nome de Jesus, Senhor. Livra ele de todo esse mal, Senhor. De todo esse mal. Em nome de Jesus, que está sobre ele, que está agindo no Brasil, livra, Senhor. Nós clamamos a ti, pedimos ao Senhor, pelo Brasil, pela nação, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, frustra todo plano contra o Brasil, toda obra maligna contra o Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, como nação, pelos pecados, Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus, é o Rei, é o Senhor do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Louvamos e te agradecemos por esse dia. Em nome de Jesus. Amém?
Não esqueça de colocar os teus pedidos nos comentários, nós oramos por todos. Como eu disse, nós sabemos o quanto ele é importante para você, né? Os teus pedidos de oração. E dê like, compartilhe, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus.